Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Neste vídeo eu vou fazer análise de 5 ativos. Primeiro Santander, depois Google, Nvidia, IRBR3 e FESA 4, tá? Então vamos começar pelo Santander. Olhando pelo gráfico da esquerda, gráfico semanal, a gente nota que o ativo vem trabalhando após a tendência de alta, destacada aqui pelo retângulo cinza. O ativo entrou numa faixa de consolidação e vem sem tendência desde que entrou dentro dessa range em novembro de 21. Tá? Como é um gráfico de longo prazo, a gente olha que essa faixa de negociação, essa zona de consolidação, o ativo vem há algum tempo. Tende a retomar a tendência de alta e expectativa de voltar lá para a região do topo, só se eventualmente romper a região acima que limita o topo dessa range de negociação, acima da região do 16,40. Então tem que trabalhar acima dessa região, literalmente no meio da range atualmente, né? O suporte está na região dos 13,40, eventualmente se perdido, libera o ativo para vir para o 9,80, tá? Mas, a priori, tendência é de alta no ativo nas maiores escalas de tempo, né? E eventualmente rompido 16,40, rumo ao topo. Entretanto, é necessário aguardar, né? Aí no meio do caminho não tem o que fazer. Gráfico diário a gente não consegue discernir nenhum padrão aqui, isso porque dentro da zona de consolidação do gráfico semanal, vai volta e não muda nada na escala de tempo maior, né? Que é essa tendência de longo prazo aqui do ativo que eu me refiro, tá? Então, tendência de alta, faixa de zona de consolidação, tem que romper resistência para eventualmente voltar para a região do topo. Google. Gráfico semanal. Tendência de alta no ativo. Essa tendência de alta sofreu um movimento de correção. Esta correção, que durou desde novembro de 21 até novembro de 22, ou seja, um ano corrigindo, e agora retomada da tendência de alta, tá? Essa retomada da tendência de alta é caracterizada por uma estrutura de impulso. Então aqui é uma estrutura de impulso, impulso é a estrutura que forma tendências, né? O ativo se move de um ponto A até um ponto B, formando tendências, usando estruturas de impulso nesse caso, tá? Então, a expectativa é que, eventualmente, rompida a região de resistência nos 127,79 dólares, próximo target, a gente está olhando com uma escala de tempo menor, né? 140 dólares e 41 centavos, tá? Essa é uma análise de médio prazo, não é uma análise de tão longo prazo. Para fazer uma análise de longo prazo, a gente teria que projetar o preço a partir do topo máximo do ativo, mas como não é o caso ainda, né? Eventualmente a gente precisa romper níveis de resistência importantes antes de voltar para o topo, tá? Então, a priori, primeiro nível de resistência importante, 140,4 dólares. Nvidia, gráfico de longo prazo, muito parecido com o Google, inclusive, né? A tendência de longo prazo do ativo de alta, só que neste caso, Nvidia rompeu o topo anterior, né? Então, a fase de correção, inclusive, foi muito parecida no que diz respeito ao prazo, né? Novembro de 21 a outubro de 22, a partir desse momento retomou tendência de alta, tá? Essa retomada de tendência de alta, aqui mais clara ainda, onda de impulso é a que forma tendências e as projeções de preço para o ativo, próxima parada lá nos 571 dólares e 46 centavos, tá? Já rompeu o topo anterior. Enfim, tem caminho livre para buscar a próxima resistência, né? Obviamente tem que romper a resistência atual em R5, 463,75 dólares. Se rompido, 571. Joia, tendência de alta para o ativo, então. Tá com cara de parada técnica essa consolidação aqui na zona de resistência. IRBR. Olhando para o ativo, gráfico semanal, essa estrutura inteira aqui de correção, né? A tendência do ativo é de baixa há um longo tempo, né? Por um longo período. Encontrou fundo na região dos 18,27. A questão é, este movimento aqui de alta é parte de um movimento de correção ou pode ser considerada a retomada, uma reversão de tendência? A gente tem um topo duplo, fundo duplo na região do suporte dos 18,27. Essa estrutura tem características de impulso, mas este gap que o ativo formou nessa semana é feio, né? Feio no sentido de que promete mais downside, o ativo tem downside a partir desse gap, ou seja, tem potencial para cair mais, eventualmente
tem que segurar em umas regiões de suporte, né? Ativo já trabalhando numa região de suporte de 41,28, próxima no 36,27 e depois no 32,04. Importante observar o comportamento do preço nessas próximas regiões de suporte, mas não tem cara de fundo por enquanto, né? Não tem cara nenhuma de que eventualmente vai segurar pelo menos nessa semana, né? Dado esse candle de força com o gap. Gap e candle de força é uma combinação que mostra a força do ativo na direção, obviamente, do gap e do candle de força, tá? Então o ativo tem momentum na venda nesse momento. Não dá para dizer que eventualmente representa uma boa oportunidade de compra ainda não. A gente tem que esperar para ver o comportamento do preço nessa região de suporte, para ver se esse movimento de baixa, né? Esse movimento de baixa vai ser uma correção para que eventualmente a tendência de alta retome, ou se vai revisitar o fundo lá nos R$18. Cedo ainda para dizer, devemos aguardar para observar o comportamento do preço nas próximas regiões de suporte. Joia? Fato aqui, não tem cara nenhuma de compra. FESA 4. Estrutura de alta, esse papel tem pouca volatilidade, né? Mas de qualquer forma, estrutura de alta, FIB 360, indicador que eu desenvolvi baseado em Fibonacci, delimitando aqui as regiões de suporte e resistência em todo o movimento de correção, topos e fundos. Fato é que o ativo está numa fase de consolidação, né? Então, apesar de ter feito um novo topo na região dos R$61, projetado pelo FIB 360, aqui, 61,10 inclusive, o ativo entrou numa fase de correção. E olhando pelo gráfico diário, não dá para dizer que a tendência de alta vai ter sido retomada, né? Fica com cara que se perder região de suporte, fundo anterior aqui nos 46,32, pode buscar a região dos 37,83 no curto prazo, tá? Para continuar estender este movimento de correção aqui até um suporte mais importante. Joia? Sem cara de alta, apesar da tendência de longo prazo ser de alta, no curto prazo, olhando para as estruturas de menor escala de tempo, sem setup de compra no momento. Joia? Mais cara de lateralização e possível visita ao suporte lá embaixo. Valeu? Obrigado pela audiência de vocês. Até a próxima.